Bom, a gente viu agora há pouco no começo do jornal, né, na reportagem da Flávia Alvarenga, que o governo divulgou um estudo hoje que aponta os impactos da reforma da Previdência, caso ela seja aprovada nos moldes em que foi entregue ao Congresso. Um dos tópicos aponta um aumento no número de vagas de emprego. A Juliana Rosa está aqui exatamente para detalhar mais esse estudo para a gente. Ju, boa tarde para você. Oi, bom, criação de emprego, evidentemente, é sempre um bom sinal para uma economia que precisa voltar para os trilhos, né? Com certeza. Cris, boa tarde para você, todo mundo que acompanha a edição das 4. Eu vou trazer esses dados, então, que foram divulgados pela Secretaria de Política Econômica, pelo secretário. Então, acabou de botar no site, Cris, o G1 antecipou, né? O secretário Adolfo Saxida está divulgando, então, esse estudo que mostra o impacto que a reforma da Previdência tem em toda a economia. Então, é impressionante que você vê a diferença que faz na economia um cenário com aprovação de reforma da Previdência e sem aprovação da reforma da Previdência. Então, no número vermelho, é a expectativa que pode acontecer com a geração de emprego. Olha só, o desemprego pelo vermelho sobe num cenário sem aprovação da reforma da Previdência. O amarelo que você vê é a previsão com aprovação da reforma. Isso aqui, Cris, em números, significa que até o ano de 2023, ou seja, em 4 anos, esse estudo mostra que o país pode gerar 8 milhões de vagas de trabalho. 8 milhões é muita coisa, lembrando que na crise só de carteira assinada foram destruídos quase 3 milhões de postos. Ano passado foram gerados no país cerca de 1 milhão de empregos, sendo que a maioria foi na informalidade. Um outro ponto do estudo mostra o quanto que a reforma também tem de impacto na previsão de crescimento. Então, vou aqui para o telão trazer essa segunda tela para a gente poder detalhar esse estudo, para você entender realmente o quanto que essa reforma é crucial para o país voltar a crescer, porque tem a ver com confiança, com decisão de investimentos no país. Então, você vê o impacto estimado pelo governo, o amarelo, é o quanto que se prevê que vai acontecer com a economia com a aprovação da reforma. A economia, então, já cresceria ano que vem 2,9% e iria até 3,3% de crescimento em 4 anos. Já no ano que vem, sem reforma, a gente começaria em 0,3%, e a preocupação, Cris, é que num cenário sem reforma, eles preveem já no segundo semestre do ano que vem, o início de um processo recessivo que já joga o país em recessão em 2021 e continua piorando até 2023. E um terceiro número que eu queria detalhar aqui para vocês é o impacto que tem na relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB é um termômetro da situação econômica do país, financeira. Um país saudável não tem uma dívida em relação ao tamanho da economia mais do que 50%, 60%, 70%. Já acendeu o sinal amarelo. Né? Então, a gente já está ali com previsão. Hoje, a gente está em torno de 80%. Ano que vem, então, no cenário em vermelho, subiria exponencialmente, passaria de 100%. E no cenário amarelo, que você vê que é o cenário com reforma, a nossa dívida cairia. Os especialistas até falam que esse cenário aqui é otimista, Cris, porque isso aqui é um cenário contando que toda reforma vai ser aprovada, né? O Congresso pode mexer em alguns pontos também e pode não ter a economia toda esperada. Esse aí seria o melhor cenário possível, né? Exatamente, o melhor dos cenários. Então, é importante a gente mostrar para você que com essa relação dívida-PIB subindo sem parar, é que nem uma pessoa muito endividada, né? Se você está sempre gastando muito mais do que você recebe e a sua dívida sobe, o governo vai lá no mercado, pega dinheiro emprestado. O investidor fala, opa, esse cara não é confiável, vou cobrar mais juro porque esse cara pode dar calote. Aumento de juro no Brasil, aí isso impacta na moeda, porque a nossa moeda começa a ser olhada com desconfiança, ou seja, o dólar sobe muito, e aí gera inflação, e aí joga a nossa capacidade de consumo para baixo, a economia para baixo, e mais desemprego. Tem efeito dominó, né? Exatamente. Terrível na economia. Então, esse estudo realmente é um alerta importante. Cris, pode haver uma discussão, tem que haver a discussão da melhor reforma, mas tem que ter reforma, senão a gente vai entrar num processo de recessão novamente. Exatamente. Obrigada por trazer esses números pra gente, Ju. Tchau.